Olá, está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lili Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre a competência extraterritorial do Estado do Porto com o convidado Nelson Coelho. Ele é pesquisador de pós-doutorado no Center for Blue Governance da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, doutor em Direito pela Universidade de Utrecht, mestre em Ciências Jurídico-Políticas e pós-graduado em Política Internacional pela Universidade de Coimbra, onde também cursou Direito e Relações Internacionais e desde 2019 se dedica a se especializar em governança azul. Tudo bem, Nelson Coelho? Tudo bom, Lili? Muito obrigado por me receberes neste podcast Ao Mar. É um grande prazer para mim estar em contacto contigo e com a comunidade de estudantes e de praticantes do direito do mar no Brasil, e queria agradecer já este convite e a oportunidade de poder partilhar um bocado sobre a minha vida e sobre a minha carreira. Agradeço a sua participação no 27º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre competência extraterritorial do Estado do Porto, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar e por que decidiu seguir nessa área? O interesse no direito do mar surgiu já na faculdade. Eu, na altura, pronto, estava na Faculdade de Direito, na Universidade de Coimbra, e tinha tido uma cadeira de Direito Internacional Público. Recordo-me, creio que foi no segundo ano, foi em 2006, 2007, e na altura achei já interessante a ideia de fronteiras no mar, a ideia de limitação marítima, foi o tema que me seduziu mais durante a cadeira. Eu, na altura, já tinha o interesse em Direito Internacional Público e recordo-me que foi nessa altura, e creio que foi mesmo isso que me suscitou um certo fascínio, foi em 2007 que no Ártico a Federação Russa colocou uma bandeira no fundo do mar, e foi um pouco o equivalente de quando meu pai me contava que viu o homem na Lua. Eu pensei, eu vi uma bandeira no fundo do mar, e surgiu-me essa paixão de estudar essa questão jurídica, porque naquele momento tratava-se essencialmente de uma reivindicação jurídica, mas com um aparato espetacular. E pronto, foi aí que entreguei o meu coração ao direito do mar e que me dediquei a essa disciplina depois quando me candidatei ao mestrado, e depois a partir daí foi sempre a descobrir mais temas, mais assuntos relacionados sobretudo com a Convenção do Direito do Mar. O facto de existir um tratado também me seduz muito, é uma prática direito continental. Eu vejo que os colegas de direito anglo-saxónico gostam mais de trabalhar temas de costume, temas consuetudinários, temas de jurisprudência. Nós em Coimbra e também em França, onde estudei, existe mais um apego à tratadística, ao direito positivo, à codificação. E desde que saí de Portugal, depois de estudar Direito do Mar em Portugal, comecei um pouco também a gostar de trabalhar o direito do mar fora da Convenção, compreender que o direito do mar é um conjunto de normas de costume internacional, é um conjunto já de normas jurisprudenciais. O Tribunal Internacional de Direito do Mar está cada vez mais ativo e, por isso, pronto, como disse, desde 2007, ou talvez mesmo antes, já tenho essa paixão pelo direito do mar em si. Muito interessante, obrigada por compartilhar a sua experiência com o público do Almar. E cada convidado tem uma perspectiva sobre o direito do mar, seja ligado a aspectos afetivos, acadêmicos ou culturais. E essa pergunta já se tornou um clássico e, como faço para todos os entrevistados, não posso deixar de te perguntar. Para você, o que é direito do mar? O direito do mar é uma forma de exercer, de praticar a justiça num espaço que é inóspito para o ser humano. O meu fascínio pelo mar já vem desde pequeno. Eu recordo-me quando era pequeno, o meu pai costumava ver, era ao domingo de manhã, era o comandante Cousteau, era um navegador francês, também já velhinho, e ele tinha um navio chamado Calypso, e andava pelo mar a mostrar as profundezas do oceano e mostrar já problemas ambientais. E eu recordo-me de ver aquilo. Na altura era pequeno, via o meu pai a ver aquilo, e havia um certo fascínio de ver
espécies raras, as profundezas do mar, locais onde nós nunca iremos, e ganhei esse fascínio. E também eu cresci em França e depois vivi em Portugal o resto da infância. São dois países com uma cultura marítima muito, muito forte, muito presente. Eu em Portugal também vivi perto da Nazaré, que também é um porto pesqueiro, há uma cultura de surf, ou seja, todas essas influências acabaram por também me fazer sentir confortável com a ideia de, se vou ser jurista, pelo menos vou escolher um tema com o qual sinto apego. Não existe tantas oportunidades para praticar direito do mar, existe mais para praticar direito marítimo, mas também me interessa mais a ideia do interesse público, a ideia do direito público, do direito administrativo, do direito constitucional internacional. Talvez ainda não exista tanto, mas acabei por enverdar por uma perspectiva de proteção do espaço público oceânico, não só aquém das fronteiras marítimas, mas também além das fronteiras marítimas. Foi por isso que eu acabei por, no mestrado, procurar o tema mais recôndito, que foi na altura a exploração dos fundos marinhos, a exploração da área, que na altura estava ainda incipiente, agora começa a desenvolver-se. E foi assim que mantive esse interesse e, no fundo, sinto-me, de certa forma, como parte da exploração oceânica, com o meu pequeno grão de areia de contributo para essa disciplina. Interessante perspectiva. Vamos então começar a conversar sobre a competência extraterritorial do Estado do Porto, o que pode ser um assunto difícil para quem ainda não tem contato com o direito do mar. E por isso, para começar a esclarecer para os nossos ouvintes que ainda não tiveram contato com a matéria, preciso perguntar: no direito do mar, assim como para o direito internacional, qual a diferença entre a competência do Estado costeiro, do Estado do Porto e do Estado da Bandeira? A ideia de competência do Estado é uma criação bastante pragmática, serve para diferenciar a qualidade em que o Estado está a agir, por exemplo, numa relação com outro Estado. O Estado de bandeira será o Estado de registro do navio, é o Estado que tem competência exclusiva sobre o navio, onde quer que ele se encontre, e o navio aqui hoje é entendido como unidade, ou seja, o navio e a sua tripulação e, em princípio, tudo o que se passa lá dentro. Existem exceções sobre a ordem pública quando o navio está a passar junto à costa, mas normalmente o Estado de bandeira é o Estado que tem jurisdição ou competência, como se costuma dizer em português, sobre o navio. O Estado costeiro é o Estado que tem competência sobre zonas marítimas, é o Estado que projeta o seu direito no seu território marítimo, no seu espaço, nas suas águas interiores e no seu mar territorial, e aquém deste território, em zonas ditas de jurisdição funcional, ou seja, a zona económica exclusiva, a zona contígua, e também o Estado que exerce soberania sobre a plataforma continental e, eventualmente, a plataforma continental estendida. Ou seja, é uma competência sobre espaço, é uma competência para regular atividades no mar, independentemente de quem as pratica. Ou seja, de certa forma, podemos sempre entender que a um Estado costeiro irá sempre opor-se um Estado de bandeira, a não ser que o Estado de bandeira seja o mesmo se o navio for registado no país que está a exercer a jurisdição costeira. No meu caso, eu interessei-me pela jurisdição do Estado do Porto, que poderá ser visto como uma subcategoria do Estado costeiro. O Estado do Porto é o Estado que tem competência para regular navios que voluntariamente entrem ou pretendam entrar ou tenham saído de um porto sob sua jurisdição. O porto estará normalmente no território, apesar de haver pequenas exceções, por exemplo, um Estado que não tenha acesso ao mar poderá ter um porto, exercer jurisdição num porto sobre outro território, mas normalmente estamos a falar também de uma competência exercida no próprio território, em águas interiores, normalmente. E a capacidade do Estado do Porto relaciona-se com a capacidade de agir enquanto Estado do Porto, relaciona-se com certos poderes de impedir o navio de entrar, poderes de aplicar certas sanções sobre o navio, impedir o navio de partir, inspecionar o navio. Desse modo, o Estado do Porto surge
não só na Convenção, mas podemos partir da Convenção, surge na Convenção já com uma capacidade autónoma, uma capacidade distinta do Estado costeiro, que normalmente se preocupa mais, a capacidade de agir como um Estado costeiro tem mais a ver justamente com estas zonas marítimas. O Estado do Porto tem mais a ver com a relação entre o navio e a entrada nas águas interiores ou a entrada no próprio porto. Nesse sentido, quais são os elementos que possibilitam a aplicação dessa competência do Estado do Porto sob a égide do direito internacional? Esse foi precisamente o tema do meu doutoramento, Lili. Eu dediquei foram 5 anos a analisar a competência do Estado do Porto, e o ponto de partida, como eu dizia há pouco, nós juristas de direito continental somos muito tratadísticos. O meu ponto de partida foi a Convenção. Pensei, o que é que diz a Convenção? E a Convenção tem um artigo sobre competência do Estado do Porto, na parte sobre proteção ambiental, o artigo 218, e na minha inocência pensei, está aqui tudo. Foi a partir desse momento que eu comecei a sair do tratado e a compreender que a competência do Estado do Porto, como qualquer outra competência, é uma competência que vive fora do tratado. O tratado reconhece certos poderes, e neste caso o artigo 218 reconhece o direito de exercer poderes sobre navios que queiram entrar no porto depois de terem realizado descargas poluentes, inclusive no alto mar, mas o que o meu tema de doutoramento permitiu descobrir ou desvendar é que existem outras competências, além da do tratado, que permitem ao Estado do Porto, sob o direito internacional, sobre princípios de jurisdição ou princípios de competência internacional, exercer poderes sobre navios além da questão das descargas poluentes. Certo, você delimita ainda mais a temática ao inserir a questão da extraterritorialidade neste debate. Além de delinear dicotomias conhecidas do direito internacional, como unilateralismo e multilateralismo, você demonstra que as mudanças relacionadas a essas ideias têm íntima ligação com a questão da competência e da soberania no direito do mar. Assim, de que forma o unilateralismo contribuiu para que a competência extraterritorial do Estado do Porto se tornasse uma alternativa exequível e interessante no que concerne ao exercício da soberania além-mar? É precisamente essa dicotomia entre multilateralismo e unilateralismo que me permitiu explorar o desenvolvimento de princípios e de costumes nesta área. Se nós formos a considerar o tratado como um instrumento multilateral, nós poderíamos ficar limitados a ver a competência do Estado do Porto como servindo apenas aquela função, e porventura para alguns juristas assim será. O que não está no tratado acaba por ser uma coisa mais etérea, e no direito do mar, também pelos valores envolvidos quando existe alguma litigação, existe essa tentação a ser positivista. No entanto, aquilo que eu propus na tese é que existem princípios. Primeiro, não propus que existem princípios, mas parti do pressuposto que existem princípios de competência de jurisdição internacional. Existe o princípio da territorialidade, da nacionalidade, o princípio da proteção dos interesses nacionais, o princípio da universalidade, e no direito do mar, no direito do mar e em outras áreas, mas sobretudo no direito do mar existe o que eu chamei o princípio da funcionalidade, ou seja, existe o princípio de que se pode exercer competência fora do território em função de certos interesses que, neste caso, estão reconhecidos no tratado. A partir desta base, o que eu desenvolvi foi uma abordagem teórica que visa olhar para a competência do Estado do Porto de uma perspectiva mais própria do direito internacional geral, ou seja, a ideia de que o Estado tem competências em função de certos princípios e, por causa disso, os Estados podem, através da sua prática, aplicar a sua competência de Estado do Porto, remetendo para esses princípios. O que eu estive ao longo da tese a fazer foi, usando práticas de certos Estados, que exercendo poderes do Estado do Porto, nomeadamente restrição de entrada de navios ou colocação de certas condições, este navio só pode entrar aqui se fizer isto ou se não fizer aquilo,
Eu procurei interpretar essas normas de direito interno que usam poderes do direito do Porto, mas que consideram ações realizadas fora do território, e daí a extraterritorialidade, como fazendo parte de uma aplicação de princípios de direito internacional geral que, ao mesmo tempo, desenvolvem aquilo que se pode considerar em direito internacional do mar a competência do Estado do Porto. Ou seja, os Estados, através das suas prerrogativas de direito internacional geral, que não estão proibidas, o unilateralismo não está proibido, a partir dessas competências de direito geral, o Estado do Porto consegue desenvolver cada vez mais poderes para regular o que os navios fazem, não só nas suas zonas, ou seja, seria a capacidade do Estado costeiro, mas além das suas zonas, e não só no alto mar, mas também na zona económica exclusiva de outros Estados, no território de outros Estados, ou seja, virtualmente o Estado do Porto pode regular comportamentos de um navio, independentemente de onde esse comportamento for verificado. Isso não com base na Convenção, que apenas permite regulação de descargas, mas com base também em normas da Convenção, nomeadamente na proteção do ambiente, mas sobretudo em princípios gerais de direito internacional. Certo. E com essa nova possibilidade de expansão da territorialidade, no caso a extraterritorialidade, por meio da competência do Estado do Porto, como se dá a relação entre essa e a competência do Estado da bandeira? Ou seja, elas acabam se confundindo ou entrando em conflito? Como se dá essa diferença? A competência extraterritorial do Porto aplica-se sobre navios outros que não os navios do próprio Estado do Porto, ou seja, aplicam sobre quaisquer navios. Existe um navio brasileiro que chega a um porto aqui na Dinamarca, o porto da Dinamarca poderá eventualmente dizer este navio aqui não entra porque fez X, Y ou Z, independentemente de onde. E aquilo que eu verifiquei, e eu especializei-me na questão da poluição, tinha um colega que se especializava na questão das pescas, eu especializei-me na questão da poluição, é que vemos que hoje em dia existe muito mais tentação a regular outros aspectos que não as descargas, nomeadamente por causa da questão das alterações climáticas. A União Europeia, por exemplo, criou todo um mecanismo para verificar se os navios emitiram acima de um certo patamar de NOx ou SOx, independentemente da sua localidade. Mas estamos a falar sempre de navios que não os navios de bandeira. E normalmente os Estados que mais procuram desenvolver a competência do Estado do Porto normalmente não são os navios que procuram, não são os Estados onde os navios estão registados, digamos assim. Os Estados que registam mais navios normalmente oferecem condições mais favoráveis, não só no registro, mas também condições regulamentares, condições que são impostas aos navios. Ou seja, o Estado do Porto está em conflito normalmente com o Estado de bandeira, que tem competência exclusiva no alto mar e competência exclusiva normalmente ou concorrencial sobre o navio. Por isso é que acabam por a competência do Estado de bandeira é, por definição, extraterritorial, a competência do Estado do Porto é cada vez mais extraterritorial, ou procura cada vez mais estender a aplicação do direito além das zonas marítimas do Estado costeiro onde o Porto se encontra. Perfeito. E você trabalha essa temática conectada com a questão da poluição causada por navios, que é inerente ao próprio funcionamento e ao deslocamento dessas embarcações. À luz disso, de que forma a competência extraterritorial do Estado do Porto pode colaborar para as medidas de prevenção à poluição marinha e como isso está atrelado ao novo contexto em que o direito internacional se encontra? Essa pergunta acaba por ser já prospectiva e filosófica. No caso da competência extraterritorial do Estado do Porto, o que me parece é que existe uma tentativa dos Estados de usarem a plataforma que fornecem ao comércio internacional como uma forma de influenciarem o desenvolvimento do direito ambiental internacional, ou seja, um Estado que invista bastante em regular, por exemplo, as emissões de dióxido de carbono no seu território,
procura também impedir que navios menos eficientes do ponto de vista ambiental utilizem o seu porto, tomando essa decisão, e sobretudo de forma coordenada, porque nós estamos aqui a falar de unilateralismo, mas no seio da União Europeia acaba por ser um unilateralismo colectivista, ou minilateralismo, como agora se diz em relações internacionais. E com esse minilateralismo, que já aconteceu já há alguns anos, por exemplo, a propósito dos navios de casco duplo, o que se procura fazer é excluir os navios desta região. Ou seja, se nenhum navio puder usar um porto desta região, dificilmente virá para cá. Ou seja, através da competência ou da ameaça do exercício da competência do Estado do Porto, certos Estados procuram também desenvolver a proteção a proteção ambiental global e também a proteção das suas próprias regiões, porque estamos a falar, sobretudo no que diz respeito às emissões, estamos a falar de consequências que têm impacto para a saúde pública, sobretudo aqui, por exemplo, nesta região onde eu vivo, aqui junto ao Báltico, existem muitos navios de cruzeiro e esses navios acabam por libertar partículas que têm um impacto para a saúde pública. Como regulamentar essas partículas? Através da Organização Marítima Internacional. Se a Organização Marítima Internacional é menos ambiciosa do que o Estado do Porto, o que o Estado do Porto vai fazer é justamente desenvolver o seu quadro regulamentar além daquilo que a Organização Marítima Internacional permite para impedir esses navios de virem ao Porto. Os navios continuam a poder navegar, porque não é possível restringir através da competência do Estado costeiro, de restringir essa matéria. No entanto, como existe uma prerrogativa de soberania mesmo, no que diz respeito à entrada nas águas interiores, à entrada no território, outra vez, através do direito internacional geral, o Estado do Porto desenvolve o direito do mar e, ao mesmo tempo, desenvolve a regulamentação ambiental que se impõe aos navios. Isto tudo em confronto com a Organização Marítima Internacional, que procura um consenso entre vários atores, muitos deles com agendas totalmente diferentes das dos países mais preocupados com, por exemplo, com a questão das alterações climáticas. Excelente! Por fim, na sua opinião, quais são os principais desafios ligados ao exercício da competência extraterritorial do Estado do Porto na atualidade, no que tange ao controle e à prevenção da poluição? Um dos desafios que eu encontrei foi a grande disparidade entre aquilo que se chama os MOUs, os memorandos de entendimento regionais, que visam coordenar esforços de execução de poderes e de verificação. Ou seja, existem acordos regionais que são vinculativos, mas podemos dizer que até de certa forma são aquilo que se chama agora soft law, direito suave, talvez, e esses acordos servem para impedir, digamos assim, a busca do porto mais favorável. No entanto, existe uma imensa disparidade entre a capacidade de verificação de Estado para Estado, porque estamos a falar da existência, no fundo, de pessoas que vão a bordo dos navios verificar se o navio, de certa forma, cumpriu com os requisitos. Ou seja, apesar de haver uma grande ambição do ponto de vista do direito prescritivo, do desenvolvimento de normas, do desenvolvimento de poderes, ou seja, fazer leis é fácil. Colocar agentes que executem a lei, colocar pessoas treinadas que não se deixem subornar, que tenham capacidade de verificar tecnicamente se os navios estão em bom estado, de fazer vistorias regulares, isso é mais complicado porque implica já um investimento em formação, um investimento nos portos, um investimento que os Estados muitas vezes não têm. A grande promessa do desenvolvimento da competência do Estado do Porto é que é relativamente mais económica do que a execução por parte do Estado costeiro, ou seja, não é preciso enviar um navio da guarda costeira a 100 milhas para ver se o navio está ali a cometer um crime, um ilícito de natureza ambiental, é deixá-lo entrar no porto e verificar. Ou seja, o Estado do Porto, a competência do Estado do Porto
têm esse benefício. No entanto, do ponto de vista global, e saindo um bocado do âmbito dos países europeus e pronto, dos países do norte atlântico, digamos assim, e também alguns países no norte asiático, existe uma grande incapacidade de conseguir verificar se os navios, incapacidade e muitas vezes também alguma falta de vontade ou algum interesse em manter um fluxo comercial constante, porque cada vez que um navio entra no porto, o navio paga uma taxa e essa taxa acaba por contribuir para a subsistência do porto e dos seus funcionários. Por isso, apesar de existir uma grande promessa no que diz respeito à capacidade do Estado do Porto para desenvolver a proteção ambiental, quer territorial, quer extraterritorial, existe sempre essa grande disparidade regional e dentro das regiões. E esse será, porventura, já talvez além do direito, o grande desafio de colocar em prática todas as promessas que a competência do Estado do Porto permite imaginar. Investimento em formação, investimento em pessoas treinadas e também a capacidade de verificar verificar o maior número de navios possível para ter a certeza que, de certa forma, esta competência é exercida na sua plenitude. Perfeito! Hoje nós conversamos sobre a competência extraterritorial do Estado do Porto, a sua diferença em relação à definição de competência do Estado da Bandeira e competência do Estado costeiro, as suas formas de aplicação no que tange à extraterritorialidade, o uso de tal competência como uma ferramenta de prevenção à poluição por navios e os principais desafios ligados à matéria. Muito obrigada, Nelson Coelho, foi uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado, Lili, o prazer foi todo meu. Esse foi o 27º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!